Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Pelo corpo, os pterossauros possuíam estruturas chamadas picnofibras. Estudos recentes sugerem que essas picnofibras seriam homólogas às penas encontradas em dinossauros, sugerindo que o ancestral comum de pterossauros e dinossauros poderia ter sido emplumado. O que você acha disso? As picnofibras, elas são estruturas epidérmicas, né? São estruturas que recobrem a pele dos pterossauros e elas são estruturas assim fibrosas, né? Semelhantes a um pelo, né? Elas não são estruturas muito compridas e são estruturas muito semelhantes a pelos, tanto que as primeiras vezes que os pesquisadores começaram a reportar a preservação das picnofibras nos pterossauros, quando a palavra picnofibra ainda não tinha sido proposta, os pesquisadores chamavam de pelo, porque parece muito com pelo. E naquela época só eram conhecidas as picnofibras simples, né? Então são monofilamentos, né? São filamentos que são únicos, a semelhança de um pelo. Mais recentemente foram descobertos exemplos de picnofibras que não são monofilamentos, mas são filamentos assim ramificados. De uma forma ou de outra, a aparência seria uma aparência assim felpuda, né? Você pode comparar com a aparência de um mamífero ou você pode comparar a aparência de um pintinho, né? Se você pensar num pintinho, o pintinho não tem as penas desenvolvidas iguais às penas de uma galinha adulta, né? As penas normais de uma ave. O pintinho ele é felpudo, né? O que o pintinho tem é muito parecido com pelo, de certa forma, né? Então essa provavelmente era a aparência em vida dos pterossauros, eles eram felpudos. E como os pterossauros eles provavelmente são parentes próximos dos dinossauros, existe a hipótese de que o ancestral comum dos pterossauros e dos dinossauros ele era felpudo, ele tinha filamentos que cobriam o corpo dele, e aí as picnofibras e as penas têm uma origem comum, né? Todos os descendentes do ancestral comum dos pterossauros e dos dinossauros teriam essa cobertura epidérmica, e os dinossauros que não têm é porque eles perderam. Se essa hipótese estiver correta, significa que muitos dinossauros diferentes perderam as penas, né? Então, qual é a maior probabilidade, né, dessas estruturas nos pterossauros terem surgido independentemente, né? Então, esses filamentos surgiram mais de uma vez, ou eles foram perdidos várias e várias vezes, porque os saurópodes não têm, né? Os ornitópodes não têm, os anquilossauros não têm. Então, eles foram perdidos várias vezes, ou eles surgiram independentemente nos pterossauros e nos dinossauros que têm as penas? Uma das dificuldades em responder essa pergunta é definir exatamente quantas vezes os dinossauros teriam perdido, né? Quantos dinossauros realmente não têm, porque isso é uma coisa que a gente não consegue afirmar devido à falta de evidência fóssil, né? Uhum. Como é que era a pele dos parentes próximos dos dinossauros, né? Os dinossauros têm parentes próximos como, por exemplo, os silesaurídeos ou marasucos, que são animais que são mais próximos dos dinossauros do que dos pterossauros. Como é que era a pele desses animais? A gente não sabe. Tem muitos tipos de dinossauros e de parentes próximos dos dinossauros que a gente não conhece a pele. Então isso dificulta muito saber se o ancestral comum dos pterossauros e dinossauros, como é que era a pele dele, porque isso vai ser influenciado, essa interpretação vai ser influenciada em função da gente saber se marasucos, se silesaurídeos e dinossauros basais tinham penas ou não, né? A gente não tem evidência direta para isso. Uhum. E é uma possibilidade, mas isso ainda está sendo muito discutido, porque existem estudos que indicaram que a estrutura microscópica e química das picnofibras é compatível com a estrutura das penas, mas o fato de ser compatível não é uma prova concreta de que elas têm a mesma origem, né? Porque não tem nada que seja exclusivo das duas, por enquanto, né? Precisa de mais estudos para isso. Existe a possibilidade, então, das picnofibras serem um tipo de pena, que as penas surgiram no ancestral comum entre os pterossauros e dinossauros, mas isso ainda está em estudo. A gente ainda precisa de muito estudo e, de preferência, descoberta de pele de muitos animais ainda. Isso ainda está sendo investigado, né? Não dá para bater o martelo sobre isso ainda. É muito complicado, porque são coisas incertas. Esses bichos do Triássico
Raros são os depósitos fossilíferos do Triássico que têm um estilo de preservação que favorece a preservação de tecido mole e de pena. Uhum, exatamente. Então, isso dificulta muito. É isso.